Olá, tudo bem? Apresentar um pouquinho a nossa interface, chamada i1. Aqui é basicamente a aba principal, onde o usuário consegue monitorar a corrente e a tensão do processo. Nesse primeiro gráfico, também aparece aqui em valores reais. Para fornecer essas informações de corrente e tensão, a gente pode trazer do próprio fonte de soldagem ou de um sistema próprio de medição chamado HKS. Então aparecem esses primeiros gráficos. No segundo gráfico, aqui a gente também separou em laranja a velocidade do arame, Warfit Speed, e a velocidade do robô também aparece aqui. Aparecem números reais. E a gente aqui embaixo também definiu um valor de temperatura que no momento está sendo informado por 2 pirômetros. Todos esses dados aqui, eles são sincronizados com um instante de tempo só. Então todas essas informações, a posição do robô, tudo isso que acontece aqui são nos mesmos instantes de tempo. Aqui a gente tem um gêmeo digital do robô. No momento aqui, a nossa célula contém, são 3 robôs. A gente consegue soldar com até 2 robôs simultâneos, mas no momento aqui a gente está trabalhando só com o manipulador e a mesa posicionadora, então ela aparece disponível aqui na posição real. Ele está lendo as informações do robô e mostrando para a gente aqui a posição que o robô está agora. E também desenvolvemos aqui algumas abas. Aqui é uma aba de uma câmara térmica que a gente chama de NIT, é uma câmara térmica com um valor de um range de temperatura muito alto, mais de 1000 graus Celsius. A gente não está usando ele agora, a gente consegue editar ela aqui em alguns parâmetros e consegue fazer a gravação do vídeo. A câmara Optris, que é uma câmera térmica já de baixa, é uma temperatura um pouco mais baixa que a gente está usando para fazer o monitoramento do interface, ela já está conectada. Então a gente consegue fazer um tracking de temperatura também só com a posição do mouse. Então a partir do momento que eu faço a posição do mouse, aparece a temperatura aqui e eu posso traçar uma linha e essa linha vai aparecer no gráfico aqui. É como se ele espelhasse cada pixel dessa linha seriam nesse gráfico aqui. Esse gráfico é pixel por temperatura, então o tamanho dessa linha reflete o que esse gráfico mostra. E a câmera de processo, que já está conectada, a gente já está medindo, a gente posicionou ela num suporte que a gente desenvolveu para estar verificando o monitoramento da poça de fusão. Lembrando que aqui aparecem todos os estados do robô e a gente também consegue fazer o robô parar, mover o robô de forma manual. Aqui seria movendo nos eixos que a gente pré-definidos e orientação, e aqui a gente consegue mexer a mesa. Tudo pela essa interface que se comunica diretamente com a controladora do robô. E aqui define as trajetórias que vão ser depositadas, né? As peças que serão feitas em manufatura aditiva. A gente carrega os arquivos e gera as trajetórias. A partir do momento que a gente gera as trajetórias, ela aparece aqui na tela. Essa é uma trajetória circular que a gente está fazendo um experimento de cladding em um tubo de aço. A gente está fazendo clad com Inconel. A gente também consegue definir os jobs da fonte, definir quais são os parâmetros do job da fonte. A gente definiu algumas trajetórias, vamos dizer que a gente chama primitivas, que são trajetórias de linear raster, que é uma trajetória linear reta, uma trajetória que é linear num padrão zigue-zague, muito utilizado na soldagem, um circular também, que é essa trajetória aqui, o circular raster, um circular zigue-zague, vai fazer um circular num padrão zigue-zague, e duas trajetórias que a gente vem desenvolvendo aqui, que era o cilíndrico raster e cilíndrico zigue-zague, que é para fazer a deposição em superfícies não planas. A gente definiu aqui, então a gente dá o play na trajetória, define se vai ser um dry run ou não, para informar o usuário que vai abrir arco ou não. E principalmente definiu alguns botões aqui de posições já pré-definidas, para não precisar ficar movendo o robô de forma manual. Então, a gente, por exemplo, quando a gente faz a deposição aqui com 2 robôs, que fica um robô ali, com, caso nesse experimento utilizando aço e aqui utilizando Inconel, a gente já consegue, só clicando no botão de preset, mover o robô para uma posição bem afastada do frame de deposição. É o que eu fiz agora. E isso também se atualiza na interface gráfica. Então, a partir do momento que eu carrego a trajetória que a gente já definiu para fazer a deposição do cladding, eu posso gerar ela, deixar em dry run, não vou soldar, vou apenas testar, vou dar o play, e o robô ele vai se aproximando aqui e também vai se aproximando aqui. Lembrando que essa trajetória ela foi definida através de um escaneamento com um perfilômetro, e a gente conseguiu retirar essas features, essas informações de posicionamento da leitura do perfilômetro, que está posicionado aqui também no mesmo robô, assim como a câmera de processo. E isso a gente consegue fazer. A partir desse momento, a gente vai dar o play e começar a fazer o experimento e o monitoramento em si. Toda essa base, esse suporte, fomos nós que desenvolvemos. E é isso. Agora eu vou apresentar um monitoramento do processo. A gente está fazendo deposições metálicas, fazendo com adiamento em Cornell. Então, a partir do momento que a gente define a trajetória, a gente pode carregar ela no computador. A gente já definiu essa trajetória, a gente carrega. A gente gera essa trajetória, ela aparece lá na visualização. Vou tirar o processo no dry run, vou dar um next, ele pergunta se quer fazer a deposição. Vou dar que sim, o processo vai iniciar. Aqui aparece o monitoramento de corrente, tensão, velocidade de arame e a velocidade do robô. E na câmara de processo, a gente consegue fazer a visualização do processo em si. Também consigo colocar a aba na outra tela para ficar um pouco mais confortável a visualização. O processo encerrou. Eu volto para a aba principal e vou fazer o monitoramento de temperatura. O robô se reposiciona. A gente pode ir na câmera de temperatura.
O robô está se reposicionando. Ele apontou para a peça. A gente consegue visualizar a peça e traçar o perfil de temperatura. Então aqui eu traço a temperatura, o perfil de temperatura, eu vou iniciar o monitoramento de temperatura. O cursor indica pra gente aonde, qual a temperatura naquele ponto. Essa câmera é uma câmera 640 pixels e a gente consegue traçar uma linha. E essas linhas, cada ponto dessa linha é um pixel que vai aparecer a temperatura aqui. Essa câmera é térmica, de não contato, então tem uma questão de emissividade aqui, mas essa câmera ela foi calibrada. Assim que o processo encerrar, a gente pode retomar a deposição aqui dando um kit. E é isso. Esse processo está acontecendo de forma meio que manual por questões do experimento em si, mas a gente pode deixar ele rolando de forma automática, definindo esse posicionamento e monitoramento de temperatura, que é a temperatura de interface, para o processo inicializar de forma totalmente automática. Aqui também nós integramos a leitura do sensor de perfil, o perfilômetro na interface. Então o perfilômetro está acoplado no robô, a gente consegue definir uma trajetória e toda a leitura da nuvem de pontos a gente visualiza e salva aqui também pela interface. Então a gente definindo uma trajetória, o robô vai executar, vai estar fazendo a passagem, a gente também consegue visualizar por fora, e o robô vai estar executando o movimento enquanto escaneia a peça com o sensor perfilômetro acoplado. Então por último, nós temos essa mesa posicionadora, um robô KR90. No momento estamos com uma câmera térmica, um sensor de perfil, perfilômetro e uma câmera de processo para visualização da poça, e a gente também consegue na interface visualizar os parâmetros elétricos, além da velocidade do robô, fazer todo o monitoramento do processo, isso de forma integrada, e também é possível salvar todos esses dados, o que a gente considera num timestamp, numa única amostra, numa mesma amostra de tempo, conseguindo sincronizar um processo para ter uma parte de pós-processamento muito mais fácil assim no final do processo.